Toda vez que falamos sobre vampiros dos anos 80, é muito comum aquela imagem mais jovial, descolada, aquela coisa meio Lost Boys, sabe? Que é algo muito característico dessa época. Diferente dos vampiros dos anos 70, que são muito dramáticos, e os vampiros dos anos 90, que são muito românticos, os vampiros dos anos 80, eles têm esse tom mais fashion. Por mais que eles sejam vampiros bem fashion, eles vão para esse lado mais desleixado, uma coisa mais rebelde anos 80. Porém, hoje eu vou comentar com vocês sobre uma obra que, mesmo sendo ambientada nessa época, ela sai um pouco dessa cultura mais jovem, mais descolada, anos 80, e vai para um tom mais gótico, romântico, e ela não é uma obra apenas gótica esteticamente e também com inspirações literárias. É uma obra que também é gótica na trilha sonora. Um filme que já começa de cara com uma música do Bauhaus e tem um elenco sensacional. Gente, pra vocês terem noção, tem o David Bowie no elenco, tá? É coisa assim pesada mesmo que eu tô falando. E é lógico que hoje, na sessão de domingo, eu vou abordar com vocês um dos melhores clássicos de vampiro, de modo geral, não só dos anos 80, que é o filme Fome de Viver, de 1983. Dirigido por Tony Scott, o mesmo diretor de Top Gun, e eu confesso a vocês que eu nunca tinha notado que era o mesmo cara que fez esses dois filmes, o que pra mim foi bastante surpreendente. Fome de Viver, ou o nome original The Hunger, é um filme sensacional e, na minha opinião, ele é essencial para todo mundo que tem interesse em filmes de vampiro. Esse filme ele consegue ser muito, mas muito diferente de tudo que você já viu, porque por mais que ele carregue alguns elementos que a gente já conhece bem, toda essa coisa de criaturas da noite, criaturas que têm esse tom elegante e sensual, esse filme não é apenas um espetáculo fashion e visual, ele é um filme que consegue ser bastante complexo e deixar você até chocado diante de algumas cenas. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso mais pra frente. Mas antes disso, eu só queria comentar um pouquinho com vocês sobre o elenco desse filme, porque é simplesmente incrível, maravilhoso, de verdade. Como eu mencionei pra vocês, o filme é protagonizado pelo David Bowie e pela Catherine Deneuve, que é uma atriz que é simplesmente maravilhosa e encantadora. Quem acompanha o canal talvez lembre que eu comentei um pouco sobre ela há pouquíssimo tempo atrás, porque um tempo atrás eu comentei sobre um dos maiores clássicos do cinema e, sem dúvidas, o maior clássico que ela participou, que é o filme Belle de Jour, ou A Bela da Tarde. É interessante pensar que esses filmes têm uma grande diferença de tempo um pro outro, e ainda assim ela continua deslumbrante. Mas diferente de Belle de Jour, onde ela é uma personagem muito mais insegura e confusa, nesse filme ela carrega muito mais maturidade. Afinal, ela já viveu por muito tempo, ela já viu muitas coisas. É uma personagem que é bastante sensual e hipnotizante. Você realmente não consegue parar de olhar pra ela. Essa atriz, em geral, ela tem esse charme maravilhoso. E ela com o Bowie fazem um casal muito interessante também no filme, porque os dois têm essa coisa muito enigmática. E eles fazem esse casal de vampiros que vivem uma vida bastante introspectiva na deles, num apartamento cheio de arte, um ambiente todo luxuoso e lindo, sinceramente. Mas é claro que eles têm esse segredinho aí de que à noite eles adoram atacar algumas pessoas. Porém, essa vida pacata, luxuosa e elegante não vai durar muito tempo, porque o personagem do David Bowie vai começar a encontrar alguns desafios em torno da própria saúde e do envelhecimento dele, coisa que supostamente não deveria acontecer, já que ele é um vampiro. E aproveitando a brecha, eu preciso comentar que esse filme também tem a participação da Susan Sarandon, que é uma atriz que eu admiro bastante e ela também é uma personagem muito interessante. No filme, ela é uma cientista que também, por acaso, está estudando essa questão do envelhecimento e como evitar isso. Então, é lógico que, tendo isso em mente, esses personagens vão acabar se esbarrando
justamente por causa dessa questão. E esse filme usa o envelhecimento como um grande horror, sabe? Essa coisa do tempo passando, só que no filme passa até rápido demais, e é o que torna ainda mais assustador. Tem uma cena em específico desse filme que eu acho muito bizarra, que é a cena que ele começa a envelhecer extremamente rápido, sabe? Tipo, o corpo dele vai quase que definhando, ele quase que vai necrosando ali. Então dá pra ter uma ideia de que esse filme ele é bem grotesco mesmo quando se trata disso. Mas essa não é a única questão do filme e também não é a única coisa mais assustadora. Tem outras coisas que eu quero abordar com vocês. Antes de prosseguir contando mais sobre a história do filme, eu acredito que é essencial mencionar para vocês que esse filme é inspirado em um livro. Se eu não me engano, o livro saiu em 1981, porém, eu particularmente nunca tive contato com esse livro, então eu não posso abordar ele de uma maneira mais profunda, tá? Mas se um dia eu tiver, com certeza eu vou fazer uma resenha aqui no canal e vou contar tudo pra vocês. Não sei dizer se ele é igual, se ele é distante do filme, e eu confesso que eu tenho sim bastante curiosidade, e quem sabe nos próximos meses eu não paro pra ler esse livro, né? Eu acho que seria bem interessante, principalmente porque o livro ele ficou muito apagado, sabe? Tipo, eu pesquisei rapidinho aqui sobre o livro e ele tá caríssimo, ele tá tipo R$ 80 num sebo. Então, eu acredito que ele não foi republicado há um bom tempo. Se ele tiver uma versão digital, eu prometo a vocês que eu vou tentar colocar as minhas mãos nele, porque parece ser muito interessante. Mas agora, voltando a falar sobre o filme, uma coisa que também é muito interessante de se notar é que a estética desse filme ela é muito bem pensada. Uma das coisas mais simbólicas desse filme é que eles usam um Anki como meio que uma arma. Ele é diferente do que eu tô usando, eu vou colocar uma foto aqui. Inclusive, eu acho essa versão muito bonita, ela é muito associada com vampiros. Se eu não me engano, esse símbolo é o mesmo símbolo de Vampiro à Máscara, pra vocês terem uma ideia aí de que realmente existe essa relação. Esse símbolo é fortemente associado com a vida, com a morte, com a vida eterna e também com o mistério pós-morte. Ele tá sempre nesse caminho. Inclusive, algumas pessoas mesmo veem ele como uma espécie de caminho. Quando você vira ele assim, ó, igual eu tô fazendo agora, é como se formasse um. Então, é um símbolo interessantíssimo, muito presente nessa cultura vampiresca, um símbolo que é icônico dentro da cultura egípcia e também presente em algumas religiões, mas é impressionante como um símbolo tão antigo, ele se ressignificou de várias formas, sabe? Ele se tornou um ícone em muitos espaços, e é fascinante de comentar com vocês. Outra coisa que também é muito interessante de se notar nesse filme é o contraste estético. Enquanto eles vivem naquele apartamento elegante, luxuoso, repleto de obras de arte, a gente também vê o contraste da cidade que é totalmente diferente do que eles vivem, sabe? Desde o início do filme, o ambiente que eles estão, que é tipo uma balada gótica, que tem ali pessoas alternativas, mas pessoas mais comuns. As ruas que já são mais sujas e tem aquele aspecto de abandono. A diferença social é muito notável nesse filme e ela representa também um pouco dessa divisão entre os humanos e os vampiros. Eles caem um pouco nesse estereótipo que eu particularmente gosto bastante de ver em mídia, eu acho que funciona muito bem, que é essa ideia do vampiro aristocrata. Então esses são alguns detalhes que eu acho que são interessantes de notar. Não sei como eles são abordados no livro, mas no filme eu acho que eles funcionam muito bem. Agora, voltando ao enredo do filme, lembra que eu disse pra vocês que ele não era apenas sobre o medo de envelhecer e esse tipo de coisa? Então, ele também aborda o medo de ficar. A personagem da Catherine, que é uma vampira que já viveu por muito tempo, ela também já viveu muitos amores. E ela vive esse constante medo de ficar sozinha. Em alguns pontos, ela fica até mais desesperada do que o personagem do David Bowie quando se trata de envelhecimento. Porque ela sabe que isso é algo que vai acontecer com todo mundo que ela se envolve. Por mais que ela consiga transformar as pessoas e trazer as pessoas para esse mundo dela, ninguém consegue se manter tanto tempo quanto ela se mantém. E esse é um dos pontos mais importantes do filme. Essa busca que ela tem por alguém, esse medo que ela tem pela solidão e como ela acaba condenando várias pessoas justamente por isso. Faz você se questionar se ela realmente ama alguém ou se ela só tá usando eles para poder meio que ocupar esse espaço vazio que ela tem dentro dela. Essa solidão que
se disfarça, mas tá sempre voltando. Bom, pessoal, agora eu quero comentar sobre algumas questões do filme de uma forma um pouco mais aprofundada, porém, infelizmente, não tem como fugir de spoiler. Então, se você não quiser pegar nenhum spoiler, eu vou deixar uma minutagem aqui, e aí é só você pular pra parte que não tem spoiler, tá? Pode ficar despreocupado. Vejo vocês lá. Bom, eu não poderia deixar de comentar sobre o final desse filme e sobre como ele aborda perfeitamente essa questão que eu disse a vocês, do medo da solidão. E como isso acabou condenando outras pessoas. No final do filme, por mais que ela tenha se envolvido com essa personagem da Susan e tenha de novo se apegado a um novo amor e já iria viver tudo de novo, tudo aquilo que ela já fez anteriormente por séculos, ela se vê presa e condenada pelos seus próprios atos, quando todos seus amantes retornam de uma forma grotesca para poder perseguir e atormentar ela. Eu particularmente acho o final desse filme perturbador, sabe? A maneira que ela foi condenada. E é muito interessante, de verdade, de se pensar. E eu acho que isso é algo muito legal para quem também escreve vampiros. Esse medo da solidão, essa questão de condenar alguém a viver o mesmo estilo de vida com você ou ver aquela pessoa envelhecendo, mas esse filme consegue ser ainda mais cruel, porque por mais que ela chame a pessoa para aquele estilo de vida, aquilo pode até durar, mas não para sempre, diferente de como é para ela. Então, justamente por ter essa proposta diferente, é que esse filme pra mim é tão icônico. E voltando sem spoilers, só pra poder concluir para todo mundo que ficou curioso, Fome de Viver é um clássico essencial de vampiros, e não só isso, é um clássico para todo mundo que gosta de um drama gótico, é um filme com uma estética deslumbrante, com uma trilha sonora sensacional e também bastante atmosférico. É o tipo de filme que vale a pena assistir à noite, principalmente numa noite fria, para você ficar ali imerso. E eu recomendo um lanche bem chique para você comer enquanto você assiste, para você entrar nessa vibe de vampiro, elegante e aristocrata. Outra coisa que eu não comentei, mas é que esse filme ele também é um pouco queer, tá? Quando vocês assistirem, vocês vão entender. E também é importante destacar que ele não é apenas um drama ou um suspense. Ele é um suspense que cai numa categoria que eu acho bastante interessante, que é um suspense mais erótico. Então, se você tá pensando em assistir esse filme com algum familiar seu, não faça isso, porque ele é um filme bastante adulto. Ele não é um filme completamente explícito ou recheado de cenas sexuais, mas ele tem esse tom e tem algumas cenas, então fique com isso em mente, ok? Mas é isso, vale muito a pena assistir e eu tenho certeza que vocês vão gostar, nem que seja da estética do filme, porque ela é realmente lindíssima. Mas e aí, vocês já assistiram? O que vocês acharam? Na minha opinião, ele é essencial, não tem como fugir dele se você gosta de filme de vampiro. Então, se você não assistiu ainda, vá assistir, faça esse favor a si mesmo, porque vai valer a pena. E essa foi a primeira edição de Sessão de Domingo em 2026. Estou muito feliz de poder abordar um filme que eu gosto bastante e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço muito as pessoas que comentaram, que me deram algumas dicas. Quando eu vi o comentário com o nome desse filme, eu já sabia que eu teria que abordar ele, porque eu já tinha mencionado ele várias vezes aqui no canal, mas nunca fiz um vídeo dedicado, e ele merecia muito um vídeo dedicado, então aqui está. Novamente, muito obrigada, principalmente aos membros do canal. Se você quiser conhecer mais sobre os meus outros trabalhos, eu sou ilustradora e também tenho um brechó. Todos os links estão sempre na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E é isso. Vejo vocês na próxima Sessão de Domingo.